Vai começar agora o programa de internet com o Reverendo Hernandes Dias Lopes, que você de casa mais gosta, o Trocando Ideias. Ou é pensar demais? Rapaz, agora você botou a bola lá em cima, hein? Não é? Ficou na prateleira de cima. Mas que privilégio poder partilhar com vocês o programa de hoje. Eu espero que você aí de casa esteja bem. Se tiver com dúvidas, já sabe, né? Mande sua pergunta para cá, escreva aqui nos comentários, a gente quer saber como é que você está aí na sua casa, tá bom? Esse é o Trocando Ideias. Trocando Ideias 352 no ar. Nós temos aqui 3 perguntas inéditas, temos aqui Reverendo Hernandes Dias Lopes e temos você de casa aí para bater papo. Faça como a Maria Elza fez e mande sua pergunta para cá também. Ela é do Jabaquara, em São Paulo. Pastor Hernandes, o senhor é um homem muito abençoado, que Deus continue abençoando o senhor e sua família. Que Deus abençoe você também, Tiago, você e sua família. Muito obrigado pelo carinho, viu, Maria? A minha questão é, qual é o fundamento da verdade, porque alguns líderes associam dinheiro ao evangelho? Bom, a necessidade de clarear mesmo alguns pontos. Primeiro, a Bíblia ensina, Tiago, a prosperidade. Nós não somos adeptos da teologia da miséria. Nós não defendemos que a pobreza é uma virtude e que a riqueza é um pecado. A Bíblia nos ensina que a riqueza é uma bênção de Deus, se ela é granjeada com trabalho honesto e com a bênção de Deus. O que a Bíblia proíbe é a ganância, é a avareza. O que a Bíblia proíbe é a riqueza adquirida com esperteza, com corrupção, roubando, espoliando o próximo, ou usando expedientes escusos, desonestos para alcançar esse dinheiro. Então, a riqueza em si é uma grande bênção e o dinheiro é neutro em si. Não é o dinheiro que é um problema, né? A raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor do dinheiro. Com o dinheiro você sustenta a sua família, com o dinheiro você ajuda o próximo, com o dinheiro você investe na expansão do reino de Deus. O problema da teologia da prosperidade é que estas pessoas, via de regra, usam esse tipo de argumento para se locupletarem, para se enriquecerem, para viverem nababescamente e, de certa forma, são desonestos na maneira de abordagem do dinheiro, porque eles prometem o que a Bíblia não promete. Você vai dar tanto e você vai ter tanto de retorno, usando um princípio bíblico de quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco, mas com interesses pessoais. Segundo lugar, não só a forma de arrecadar esse dinheiro às vezes é desonesta, porque tem interesses por trás de enriquecimento pessoal ou de enriquecimento da instituição que lideram, mas também ao afirmarem que a riqueza é o sinal da bênção. Quer dizer, então, que um pobre não é abençoado? E uma pessoa que é pobre, ela não é abençoada? A Bíblia diz que Deus faz o rico e Deus faz o pobre. Deus faz o rico para que o rico distribua com generosidade para com o pobre e o pobre agradeça a Deus pela vida do rico que o socorreu. Mas há pessoas ricas que não estão debaixo da bênção de Deus e há pessoas pobres que estão debaixo da bênção de Deus. O próprio Filho de Deus não tinha de reclinar a cabeça. Sendo rico, se fez pobre. Então, a maior riqueza de um homem não está nos bens que ele possui, está no caráter que ele ostenta. É por isso que a Bíblia diz que o bom homem vale mais do que a riqueza. Então, quando eu digo para alguém que ele é abençoado porque ele está andando de carro novo e esse aqui não é abençoado porque está andando de carro velho, isso é uma inverdade. Isso não tem fundamento nas Escrituras. A vida de um homem não consiste, disse Jesus, na abundância ou na quantidade de bens que ele possui. Perfeito. Muito obrigado, pastor. Maicon Silva, a paz do Senhor, eu gostaria de saber se espíritos malignos podem sussurrar em nossos ouvidos para nos incentivar a fazer o mal, ou se mesmo assim temos a decisão de fazer ou não.
Eu lembro da figura do desenho animado, né? Ah. Um diabinho no ombro aqui, um anjinho no outro, sussurrando cada um de um lado o que fazer. Como é que Bom, funciona isso? eu acredito que esse sussurro, Tiago, não é aquele sussurro audível. Por exemplo, quando Jesus, lá em Cesareia de Filipe, pergunta para os discípulos assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. E Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo em seguida, diz a Bíblia que Jesus passa a mostrar para os discípulos que era necessário que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado, para ressuscitar no terceiro dia. O mesmo Pedro que tinha falado para Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte e passa a reprovar Jesus. De modo nenhum isso pode acontecer. Tem compaixão de ti mesmo. Jesus olhou para ele e disse: arreda, Satanás. Não cogita as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Quem é que soprou no ouvido de Pedro para tentar afastar Jesus da cruz? Jesus disse: foi Satanás. Arreda, Satanás. Mandou Pedro arredar, não. Mandou Satanás arredar. Que Satanás? O Satanás que está soprando, sussurrando, induzindo Pedro a afastar Jesus da cruz. Agora, Satanás é o tentador. Entretanto, não é necessário que se ceda à tentação. É possível resistir à tentação. Então, quando o homem peca, ele peca por sugestionamento de Satanás, mas ele peca por decisão própria. Por decisão própria. Não se pode transferir a responsabilidade do pecado totalmente para Satanás, porque então não haveria necessidade de arrependimento, apenas de libertação. E o pecado é uma questão de arrependimento. O homem é responsável pelas decisões que toma, ainda que induzido por Satanás. Muito bem. A próxima pergunta é um tema que é bastante recorrente aqui. Muitas pessoas têm dúvida a respeito do perdão. Vamos falar sobre isso mais uma vez. Nós recebemos aqui a pergunta da Érica Cristina. Pastor, como perdoar uma pessoa que nunca pediu perdão e nem se arrepende de nos ter ofendido? Bom, algumas coisas precisam ser ditas aqui. Primeiro, perdão implica sim em arrependimento, né? Por exemplo, o amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus não. Deus perdoa quem? Quem se mantém na rebeldia? Não. Deus perdoa quem se arrepende. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, na nossa relação interpessoal, imagine que alguém nos faça o mal, deliberadamente. Quando alguém recebe um ato maldoso, qual é a tendência natural do ser humano? É ficar machucado, é ficar ferido, é ficar ressentido. Me permita ilustrar com Jó. Os amigos de Jó vieram para consolá-lo e, por terem uma teologia errada, uma cosmovisão errada, pensaram que Jó estava sofrendo por algum pecado grave que ele tivesse cometido. E não só pensaram, mas chegaram a falar e acusar Jó desses pecados que eles imaginavam que Jó tinha cometido, como roubo, como adultério, como saquear o bem alheio. Diz a Bíblia que Deus se aproxima de Jó, lá no capítulo 42, versículo 10 da sua obra, e diz que Deus restaura a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E por que Deus fez isso quando ele orava pelos seus amigos? Porque se você ler o texto, o livro todo, você vai ver que Jó está ressentido, machucado, ferido. E ele pergunta, e ele se queixa, e ele lamenta, e ele expõe a sua dor. O que Deus está falando com ele?
Está dizendo, meu filho, saia dessa arena da autodefesa, de um coração doído e machucado, e entre na brecha da intercessão. Ore por essas pessoas. Porque Marcos capítulo 11, verso 25, diz que você não pode orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. Então, é possível sim você perdoar alguém que machucou você e não está arrependido. Pelo menos não tem consciência de que está arrependido. No sentido de que você não precisa carregar aquela dor. Você precisa arrancar essas ferpas, essas farpas que estão causando pus na sua alma. Você vai perdoar e entregar essa causa para Deus. É o caso que Paulo aconteceu com Alexandre o Latueiro. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga. Eu vou ficar livre desse negócio. Então, se alguém machucou, perdoa, entrega para Deus. Não está dizendo que a pessoa é inocente, que a pessoa não é culpada, que a pessoa não é responsável, não. Entrega para Deus. Deus sabe cuidar disso. Quanto a você, tire essas setas envenenadas do coração, zere a conta e perdoe. Acho que essa seria a resposta para essa pergunta. Que desafio, hein? Desafio. Pois bem, essas foram as 3 perguntas do Trocando Ideias de hoje. Eu espero que você de casa tenha gostado. Aproveite já para deixar o like no vídeo aqui, para compartilhar o Trocando Ideias com seus amigos, com o pessoal do seu trabalho. E eu gostaria de deixar nossa gratidão aqui. A Luz para o Caminho, esse programa é produzido aqui em Campinas. E hoje nós temos aqui o Davi, que futuramente vai ser pastor. Nós temos aqui o Daniel, o nosso repórter cinematográfico Sérgio Cardoso, maquiagem da Cris. Temos hoje a produção do Jaider. Juliana está de férias, direção do Wagner Brianês. Só gente boa. E tem muitas outras pessoas aqui na Luz para o Caminho, em outros setores, produzindo mais coisa boa para o reino de Deus. E nossa querida Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem cultos todos os dias praticamente, a igreja sempre aberta para receber você. Não é, pastor? E hoje eu gostaria de destacar, Tiago, Conexão com Deus, que retornou às suas atividades agora no dia 26 de janeiro, com um grupo muito expressivo, graças a Deus. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, você pode, se mora em São Paulo, participar presencialmente conosco. E se você estiver em qualquer outro lugar do mundo, você pode participar também do Conexão com Deus, todas as segundas-feiras, às 20 horas, pela IPP TV. Será um grande prazer ter você conosco. Vamos nessa? Vamos nessa. A gente espera você no próximo Trocando Ideias. Um abraço e até lá.